Fala pessoal, Sansei no Japão, mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos fazer um vidinho aqui no carro. A gente tá saindo pra fazer umas compras e aproveitar pra fazer esse vídeo pra vocês. Vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho. O trabalho que nós tivemos aqui no Japão até hoje. Momô vai completar um ano de Japão e eu mais um pouquinho pra frente vou completar 2 anos, né? Eu já passei por 5 empregos aqui no Japão, tô no 5º emprego já. Momô trabalhou em 2, né, Momô? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, para mostrar para vocês como que foram, como que são alguns trabalhos que a gente teve aqui no Japão. Eu, logo que cheguei no Japão, eu comecei a trabalhar numa empresa lá em Ibaraki, na região de Ibaraki. Lá a gente trabalhava sentado, né? Esse foi o meu primeiro trabalho aqui no Japão. E a gente fazia um polimento de partes internas de uma peça que era para sistema de ar. O trabalho em si era fácil, né? A gente trabalhava sentado, né? E no começo assim é ruim, porque apesar de ser sentado, a costa dói bastante, né? E era um banquinho que não era muito confortável, assim, não tinha encosto atrás, né? Era somente um banquinho mesmo. E a gente tinha que usar muitos acessórios. Tinha que usar, além do uniforme normal da empresa, você tinha que usar uma calça de pescador, parece uma calça bem grossa de lona, assim, para não entrar água, né? Porque mexer com água. Aí colocava uma luva de pano e colocava depois uma luva de borracha bem grossa, que vinha até mais ou menos aqui, assim, no braço, né? E o avental. A gente não ficava imerso na água assim não, né? Mas tinha um balde do lado que ficava jorrando água e você trabalhava numa mesa com 2 pessoas, né? E para fazer o polimento da parte interna das peças. Mexia com ácido, né? Um ácido para fazer polimento, assim. E esse serviço a gente ganhava bem, foi a empresa que eu mais tive rendimento aqui no Japão. Apesar do pagamento da hora ser baixo, era 1.100 mais ou menos. Não, era 1.100. Só que como eu trabalhei à noite, então era obrigatório 3 horas de zangueu todo dia. Então a gente fazia 12 horas todo dia à noite, de segunda a sábado. Então o salário era bem recheado. E lá a gente não pagava o Shakai Hoken, né? Era pelo Kokumi, a empresa colocava o Shakai Hoken a partir do 3º mês. E esse serviço foi assim, logo que eu cheguei assim no Japão, o pessoal comentou, ó, tem essa empresa que tá pegando, lá sempre pega, né? Então assim, logo de cara assim, eu já entrei nesse serviço aí. Eu tirei minha carta de habilitação, vocês acompanharam o vídeo aí. E a grande maioria dos vídeos que eu fiz foi nessa empresa aí, que eu fazia com o carro, voltava do trabalho, eu ia pro trabalho e fazia os vídeos. Foi uma empresa boa, né, pra se trabalhar, né? Fiquei 7 meses lá. E aí depois eu mudei e vim pra Kanagawa. Depois que eu vim pra Kanagawa, eu trabalhei 1 mês, né, numa empresa na Isuzu, né? Fiquei 1 mês só lá. O serviço lá era muito, assim, puxado demais. Não tinha hora extra e pagava pouco. Pagava 1.250 a hora lá. Então a gente tinha que fazer uns pallets, né, para exportação, pegar caixas, várias caixas com peças dentro, de ferro, de plástico, e montar como se fosse um containerzinho assim para exportação. Esse trabalho foi muito ruim, eu trabalhei somente 1 mês lá, não estava no verão ainda, mas era muito quente dentro da firma. Quando eu tava um dia de sol assim, chegava a 32 graus, isso não era verão, né? Foi bem quente mesmo essa empresa aí. Aí fiquei 1 mês só.
Depois dessa empresa, eu fui pra empresa de banco. Essa eu fiquei um mês só, né? Depois eu fui pra empresa de banco, na Nissan, lá em Hiratsuka. Nessa Hiratsuka eu trabalhei 7 meses, né? Era assim, no começo também foi bem puxado. Comecei com, acho que 1.300. Comecei com 1.300 e depois subiu para 1.400. O salário também não era muito bom. De vez em quando tinha hora extra. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Era muito por causa da produção, assim, se conseguisse fazer a produção já no dia, do dia já não tinha mais, era TI normal, né? Não tinha hora extra. E aí Momô chegou, né? E aí Momô trabalhou aonde? Qual foi o primeiro trabalho? Eu cheguei aqui, foi dia 11 de agosto, dia 30 de outubro eu já comecei a trabalhar. Foi no Cake, de bolo. Gostei muito de lá, era arubaito. Das 9 às 5, mas ficava até às 18, 7, 6, variava. Mas eu gostei muito. Lá eu fiquei só um mês e meio só, que era arubaito, né? Dezembro aqui, geralmente, essa parte de cake cresce bastante por conta de pedido de bolo, essas coisas, né? O Cake é uma empresa que só faz sobremesas. Faz bolo, faz sorvete, faz doce, chocolate, faz coisas de sobremesa assim, né? E distribui para várias empresas. E esse trabalho é legal também, porque eles dão preferência para quem tem filhos, né, mãe? Exato. Porque você pode trabalhar, por exemplo, eu vou segunda e terça, e quarta e quinta eu não vou. Então você tem essa flexibilidade aí de mudança de horário, né? Por exemplo, do horário que era? Das 9 às 5. Das 9 às 5, né? Mas se você quisesse fazer um outro horário alternativo, também você poderia ir. Se você quer um dia só na semana, se você quer ir a semana inteira. Então, esse serviço era bom justamente por causa disso, porque você tinha essa flexibilidade, né, de escolher. E você só precisava avisar, né? Eu vou só... 3 dias. Eu só vou 3 dias na semana, tá? Então aí você tinha como programar isso com a empreiteira, né? Que a empreiteira avisava, né? Aí falava, ó, fulano de tal não vai vir tal dia e tal dia. Então você tinha essa flexibilidade. Esse tipo de serviço tem bastante aqui no Japão para mãe, né? Que tem filhos, que não pode trabalhar o período integral, né? Coisas do tipo. E você tem essa flexibilidade de horário e de dia, né? Então tem serviço sim para mãe. O salário a princípio ele não é muito alto, né? Porque geralmente para mãe, para mulher, né? No caso o valor da hora aí baixo era 930, né? Você recebia lá? Ou era 1.000? Não era 1.000. Lá 1.000. Então lá era 1.000. A hora e ganhava mais uma porcentagem da condução, que era muito bom. Ganhava Além tinha o Soguei que pegava a gente na estação. Uma ajuda de condução, né? Só que esse trabalho era ruim por um lado, porque eu tinha que levar ela até a estação. Até se chegar numa estação lá em Atsugi, eles têm um ônibus lá que fica esperando os funcionários, né? Então, a única parte ruim era essa, que eu tinha que ficar levando ela sempre na estação, né? Pra levar e pegar às vezes, quando eu voltava do serviço, ela fazia algumas horas extras, né? E dava mais ou menos no horário que eu saía lá do serviço e pegava, né? Então aqui no Japão tem, né? Pra mulheres que tem filho, que tá preocupado, será que tem serviço pra mulher e tal? Mas eu tenho filho, tenho criança, né? E não posso trabalhar o dia inteiro. Então tem serviços nesse sentido de que você pode trabalhar e que não seja o período integral, né? Tem esse serviço. Bom, aí depois desse serviço você arrumou um outro, né? Eu saí desse e eu arrumei um que trabalhava com plástico bolha, né? Parte de embalagem, né? Parte de embalagem. E esse era perto de casa, era 15 minutos. Pertinho de casa, né? E esse era bom, esse eu gostei bem mais porque
Eu já entrava das 9 às 3, depois eu passei das 8 às 14 horas. E esse foi um dos trabalhos que eu mais gostei, embora eu só trabalhei em 2. Mas esse foi o melhor porque eu tinha essa flexibilidade do horário da tarde, né? Livre. Que o horário que Então as ela crianças entrava mais ou chegando. menos junto com as crianças entravam às 8 na escola e ela entrava às 9. E saía às 12h30 e ela saía às 3. Então, quer dizer, bem próximo do horário das crianças. Então as crianças ficavam pouco tempo, né, sozinhas, né? Então, e esse era fixo, né? Isso era fixo. Apesar de ser... Era 956 a hora, mas eu gostava muito. Era muito bom. É como se fosse tipo um arubaito, né? Isso, Como se fosse exatamente. tipo um... Mas foi direto com a dona, esse foi direto com a empresa. Esse era direto com a empresa, era como se fosse contratado direto, né? Não tinha empreiteira, não tinha nada. Porque a própria dona da empresa já era a dona da empresa, então não precisava. Mas ela preferiu contratar ela desse sentido para justamente não precisar pagar Chacai-Roquem, essas coisas, né? Porque aqui no Japão tem isso. Se você recebe um salário acima de, acho que 80 mil, né? Acima de 80 mil, você já tem que pagar um certo tipo de imposto lá. E é considerado que você está trabalhando integralmente, né? Então, para muitas mães, às vezes na renda não compensa. Por exemplo, a Paloma era minha dependente no seguro, né? Que aqui é o chamado Chacai-Roquem. Então ela teria que pagar também um imposto. Aí, para não ficar muito pesado, né? Porque se ela pagar o imposto do Chacai-Roquem, então ela tem que trabalhar em período integral para valer a pena, né? Porque ela vai pagar praticamente a mesma coisa que eu pago, né? Então ficaria muito alto e caso tipo não compensaria, né? Então ela tinha essa flexibilidade também nesse horário. Ficou quanto tempo lá? Lá eu fiquei 3 meses só, mas 3 meses. só fiquei 3 meses porque a gente mudou de cidade, senão tava lá até hoje. Porque eu gostava muito E do a dona também era brasileira, né? Era É brasileira. uma brasileira que já estava há bastante tempo aqui no Japão. Sempre estava Conseguiu uma 20 anos. empresa, né? Abriu uma empresa aqui. Dona Satia. E lá só trabalhava brasileiros, né? Tinha alguns 2 ou 3 japoneses, né? E foi uma experiência boa, né? Fazia trabalhar com embalagem e tal. Aprendi o serviço todinho. Aprendeu o serviço, tudo. Só que aí a gente decidiu vir pra Aichi. Aí foi onde ela saiu de lá e eu saí do serviço do banco, né? De fazer banco. Saí de lá, tinha trabalhado 7 meses lá no banco, né? A gente nós mudamos pra Aichi. Aí logo que eu cheguei aqui em Aichi, eu comecei trabalhando numa empresa que fazia reparo de pinturas. Nesse serviço era um serviço fácil, porém, quando eu fui fazer a entrevista, eles me mostraram um serviço que eu ia trabalhar. Eu fiz a entrevista, você vai trabalhar nessa linha aqui, você vai só tirar essa peça aqui, tirar uns papéis da peça que vem pintada já do forno. Eu falei, tá bom, o serviço é fácil, né? Eu falei, tá bom, tranquilo. Só que pagava pouco também lá, 1.200, né? A hora, o valor da hora lá era 1.200. E 1.200 é bem baixo. E nas 2 primeiras semanas foram 100 horas extra essas 2 semanas. Como eu que tava trabalhando, né? Eu não quis ficar muito tempo lá. Então eu fiquei 2 meses nessa empresa só. E fiquei 2 meses nessa empresa. Momo tá aqui, a gente já tá aqui, fazer 4 meses que a gente tá aqui. E eu fiquei 2 meses naquela empresa e tô trabalhando numa outra empresa agora, que foi um amigo meu que colocou a gente lá. E provavelmente esse trabalho que eu tô agora mexe com prensa, né? O salário começa com 1.250 e aí ele tem uma programação lá de a cada 6 meses e aumentando aí, né? E aí provavelmente a gente vai ficar nesse serviço aí bastante tempo, porque o serviço é tranquilo, não é muito ruim. Eu tava numa área, teoricamente assim, que era mais trabalhosa, mais cansativa, mas eles me colocaram numa outra máquina automática e aí agora a gente tá nesse trabalho aí. Provavelmente a gente vai ficar por um longo tempo aí, eu acredito, né? A gente não sabe assim ao certo, né? Porque a gente não tem como prever o futuro.
Mas o que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo é que no Japão tem sim serviço, né? E eu em menos de 2 anos passei por 5, né? Momo tá com opção agora de não trabalhar, né? Ela tá estudando o Nihongo, já terminou, concluiu agora o primeiro nível do Nihongo. Formei ontem. Fez a formatura dela ontem lá, foi muito legal. Sinceramente farei o nível 2. E aí ela vai continuar estudando, né? E daqui pra frente a gente vai ver como que a gente faz. Mas assim, aqui tem sim serviço pra homem, né? Serviço pra mulher. No começo é meio difícil de você se adequar no serviço, dependendo, porque quando você vai procurar um serviço, você tem que ver o serviço. Eles vão te levar lá, vai te mostrar como que é, né? Você tem que ver se o quanto eles estão pagando corresponde àquilo que você está fazendo, porque aqui no Japão tem muito disso. Eles te pagam, por exemplo, o valor da hora aqui é 1.500, né? Mas você vai fazer o serviço e esse 1.500 não compensa, né, o serviço que você está fazendo, porque ou é muito pesado, ou é muito quente, ou é muito barulhento, ou é muito alguma coisa. Então, às vezes você faz um serviço que nem, por exemplo, esse que eu fazia de 1.200, ele não valia 1.200, ele valia muito menos, ele valeria 1.000 ien, por exemplo, a hora. É serviço de mulher, que era só pegar umas peças de plástico assim, tirar da linha, né? Eu vinha pintar, você tirava da linha, fazia ali uma checagem rápida e colocava no carrinho. Quer dizer, serviço que mulher faz, né? E eles colocavam homem e pagavam 1.200. Então, aí tem outros também que eles pagam, por exemplo, 1.250, 1.300, põe num serviço pesado pra caramba e não vale 1.300. Então tem muito disso. Então você, quando chegar aqui e for procurar um serviço, você tem que ver exatamente isso. Observa bem o serviço que você vai fazer, o serviço, né? Então você tem que prestar atenção se você vai ser capaz de fazer aquele tipo de serviço, aquele manuseio lá que eles estão pedindo para você fazer, né? E se você não vai ter nenhuma outra dificuldade, né? Porque é complicado. E outra, uma dica que eu deixo para vocês aqui: se você entrar num serviço e esse serviço não foi do jeito que você imaginou, você não está gostando do serviço, você tem tendência de mudar de serviço, o conselho que eu dou para você é: trabalhe até o último dia do mês para fechar a conta com o mês, porque se você vai procurar um outro serviço e vai mudar, se você sair no meio do caminho, você vai ter, em outra empresa, você vai ter mais 30 dias ainda para receber. Então, se você sair antes, você vai ficar com um intervalo de tempo sem dinheiro. E isso sem dinheiro aqui no Japão é complicado, né? Se a mulher trabalha, né, tá junto e tal, aí fica mais fácil porque você tem essa condição aí. Mas se geralmente você trabalha sozinho, a esposa tá em casa e você sai no meio do caminho, é complicado, você vai ficar sem dinheiro. Então, quando você for sair, por exemplo, o mês fecha no último dia do mês, né? Dia 30 a 31. Então você sai no dia 30 a 31, que depois no dia 20 ou no dia 15 você vai ter o salário. E nisso você já vai estar trabalhando no outro, né? Então você vai meio que... Você não vai sentir essa transição assim, né? Na questão do salário. Então, pessoal, deixar esse vídeo para vocês aí, mostrando qual foi os nossos trabalhos aqui no Japão, qual estão sendo, né? Para que vocês possam obter aí um pouco de informação aí, né? Daqueles que já estão aqui no Japão ou aqueles que ainda estão querendo vir, saber se tem emprego, se tem serviço. E aí vamos ver se a gente consegue fazer mais vídeo nesse sentido aí, mostrando para vocês se tem vaga, se não tem, como que é as coisas, tá bom? Espero que vocês gostem aí do vídeo. Não esquece de deixar nos comentários aqui alguma pergunta, alguma coisa que a gente não abordou. Coloca aí pra nós no comentário aí. E não esquece de dar o like, se inscrever se não é inscrito e compartilhar nas redes sociais, tá bom? Se você fica por aqui,